E eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né, Celeste? Iniciando, perguntando para você o seguinte: você já leu 1º e 2º Samuel? Quem já leu? Tá? O que vem à sua memória quando você lê 1º e 2º Samuel? O que traz aí? Beleza, Deus fala com Samuel. Capítulo 3. Legal. O que mais? O que vem a sua de 1º e 2º Samuel? O que tem lá? Vai lá. Isto. Bem lembrado. Deus, o povo saindo daquele contexto de juízes, eles não tinham rei, eles resolvem pedir um rei. E nós vamos ver, Gleick, que o pedido deles é um pedido. Eles querem um rei como a sociedade tem. Eles querem um rei como o mundo tem. É esse modelo de rei que eles estão querendo. É bom você dizer esse negócio, né? E nós vamos ver que Deus tem, quando Ele coloca um rei, a intenção dele, nós vamos ver, muito mais ampla do que tão somente colocar um rei e ser um presidente de uma república, ser um governador. Não é essa a perspectiva que Deus tem. Quem mais? O que tem mais em 1º e 2º Samuel? Aham. Aham. Isto. Aham. Aham. Legal. Percebe que 1º e 2º Samuel, ele é cheio de histórias, muito rico. A gente lê 1º e 2º Samuel, a gente fica assim encantado com as histórias, com as lutas de Davi, né, com as dificuldades, como Douglas citou, Ana, para ter o filho, a dificuldade que ela teve. Você percebe assim o nascimento do primeiro rei, né, as primeiras iniciativas do povo como rei. Então, é o que a gente encontra lá. O que mais? O que você lembra de 1º e 2º Samuel? Muita luta. Qual a história que todo mundo conhece que está lá em 1º e 2º Samuel? Sansão e Juízes. Davi e Golias. 1º e 2º Samuel. Está lá em 1º e 2º Samuel. Bom, então nós vamos ver um pouco mais, lembrando que quarta-feira passada nós falamos de Ruth. Ruth estava vivendo num contexto dos últimos períodos dos juízes. Ela está envolvida naquele período, está envolvida num período em que cada um fazia o que bem entendia. E Ruth se posiciona como alguém que Deus quer. Tá? Como alguém que Deus de fato quer. Então nós vamos ver um pouquinho sobre 1º e 2º Samuel, tá? Primeira coisa que a gente vai encontrar no conteúdo geral é uma transição do último juiz, como o Gleick falou, para o primeiro rei Saul. E aí a gente vai ver a ascensão do reinado de Davi. Tudo acontece mais ou menos do ano 1100 até o ano 970 antes de Cristo. E o que a gente vai encontrar ali, a ênfase que a gente vai encontrar são essas daqui. Você vai encontrar no livro. O início da realeza em Israel, a preocupação com a lealdade do reinado e principalmente essa palavrinha que não pode fugir, que é o pacto. O pacto é como Deus se relaciona com o povo. Sabe? Deus faz uma aliança e esse pacto é através dele que Deus vai administrando e mantendo esse relacionamento com o povo. Desobedecer a Deus, em outras palavras, é você quebrar o pacto. É isso que significa lá. Por isso que ele é tão importante, e nós vamos ver que no livro de 1º Samuel, ele também está presente, como está presente em todo o livro. A Arca da Aliança, como representando a presença de Deus, aí é o que o Douglas falou, né? Eles roubam a Arca da Aliança, depois Davi vai trazer de volta a Arca da Aliança, é muito importante isso. A escolha de Jerusalém como a cidade de Davi. Isso aqui é fundamental para os planos de Deus. É fundamental para os planos de Deus escolher o rei Davi.
é fundamental para os planos de Deus escolher a cidade de Jerusalém. A aliança de Davi com seus conhecimentos messiânicos. Tá? Nós vamos ver, Raimundo, que Davi, ele vai até se colocar assim como a ideia de um rei messiânico. Vai aparecer isso aqui. E nós vamos entender melhor o que é isso. A triste história do adultério de Davi e as suas consequências. Quem lá, segundo Samuel, capítulo 10, capítulo 11, você vai encontrar essa trágica história aqui de Davi e suas consequências. Então essas, no geral, que são as ênfases do livro de 1 Samuel, que a gente vai ver como um todo. Os livros de 1 e 2 Samuel, de Samuel e de Reis, né, a gente lê 1 e 2 Samuel, como é que é o resto mesmo? 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, tá bom? Então, 1 e 2 Samuel, juntos, eles formam uma história junto, de uma monarquia judaica, israelita, que começa agora. Porque tudo que você vai ler, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, é o quê? É uma questão que tem a ver com reinado, com rei. Está tudo centralizado ali. 1 e 2 Reis vai falar dos reis de Israel. E aqui dá o início, no primeiro passo, para a gente entender a história como um todo. É importante lembrar que na Bíblia hebraica, o livro de 1 e 2 Samuel, eles aparecem como ex-profetas. Mas o que isso tem a ver? Isso é muito importante, às vezes, a gente ter essa noção, porque, praticamente, ele é um dos últimos livros dos profetas. E aí, o que isso quer dizer? Que mostra a perspectiva de Deus sobre a história do seu povo. É agora em 1 Samuel que começa a aparecer, Gleick, a história dos grandes profetas. Vocês percebem que antes não tinha. Agora vai estar recheado de profetas. Né? E eu sempre digo, Pamela, que o povo de Israel gostava muito de um profeta. Gostava muito de um profeta. E aqui a gente vai começar a ver os grandes expoentes dos grandes profetas que vão surgindo agora. E eles têm que surgir principalmente na instalação do reino. Eles têm que estar presente ali. Eles desempenham, os profetas, um papel muito importante na história de Israel. Então, o livro de Israel, o livro de 1 e 2 Samuel, eles apresentam a perspectiva de Deus sobre a história do seu povo, né? Como eu disse aqui agora. Ele conta a história desde o início da realeza até os anos do declínio do reinado de Davi. 1 e 2 Samuel é isso. Tá? Como é que surgiu o primeiro rei e até o finalzinho de Davi. É isso que você vai encontrar ali. 3 pessoas são chaves nesse livro. 3 pessoas. O Douglas falou aqui. Um é Samuel. Ele é o último dos juízes. Ele é o profeta que unge os primeiros reis. Em Samuel a gente vê 3 figuras presentes. Sacerdote, o último juiz e agora profeta. Uma outra figura chave no livro de 1 e 2 Samuel é esse rei aqui, Saul, o primeiro rei de Israel. E consequentemente Davi, como sendo o rei mais importante de Israel. Eu sempre digo que Davi foi o único rei que conseguiu colocar paz em todo o império. Em todas as tribos de Israel. Só ele conseguiu fazer isso, Samuel, ninguém conseguiu fazer mais. Depois dele, todo mundo só foi perdendo pedaço, perdendo pedaço, perdendo pedaço, perdendo pedaço. No finalzinho ficou um pedacinho pequenininho. Mas Davi conseguiu fazer tudo isso. Davi foi o único rei que conseguiu destruir os filisteus. Que nós vamos ver que os inimigos de Israel aqui já não são mais os cananeus. Vocês lembram quem eram os cananeus? Quando o povo de Israel entra na terra prometida, em qual terra que eles estão entrando? Dos cananeus. Aquela terra ali. Os inimigos agora não serão os cananeus, serão os filisteus. Que vai dar trabalho para eles do começo ao fim e vai continuar dando esse trabalho. Davi coloca para correr esse povo, né? Então, o livro praticamente, ele se divide em 4 partes básicas, o livro,
que gira em torno desses três personagens aqui. A parte 1 é sobre Samuel. Então, se você ler 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver a história de Samuel. Sabe? Ele é ali o personagem central. A gente vai perceber o seu nascimento, e como Douglas falou aqui, quem foi a mãe de Samuel mesmo, gente? Quem foi? Ana, a mãe de Samuel. Percebe as lutas daquela mulher nas suas orações. A gente vai encontrar um pouco à frente um fato muito complicado, que é consequências que está acontecendo lá em Juízes ainda, porque ele ainda é um dos últimos juízes, é a perda da Arca da Aliança. Os filisteus roubam a Arca da Aliança. E o retorno da Arca da Aliança. O que simboliza a Arca da Aliança? A presença de Deus no meio do seu povo. É isso que quer dizer. Deus estando no meio deles, Deus comunicando com eles, Deus os direcionando. Tá? E em seguida a gente vai encontrar no capítulo 7 a derrota dos filisteus. Na parte 2 do 1º e 2º Samuel, que vai do capítulo 8 até o capítulo 15, a gente percebe aqui esses dois personagens se sobrepondo. Uma hora Samuel, outra hora Saul. É o que a gente vai encontrar aí. Esses são os dois assuntos principais. A gente encontra ali as advertências de Deus contra Saul, contra o tipo de governo de Saul, porque Deus não queria isso para eles. Nós vamos perceber que o reinado, ser rei, era muito mais do que você só governar o povo. Também mostra o início do reinado de Saul e mostra a rejeição de Deus para com Saul, para com o governo de Saul. É o que a gente vai encontrar aqui nesses dois pontos aqui. Na terceira parte, que vai de 1 Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 31, aqui já muda Saul e Davi. Vocês lembram o que acontece com eles? O que acontece? Me ajudem lá. O que acontece com Samuel e Davi? Saul e Davi. Exatamente. O que tinha acontecido antes? Perseguição. Ungido Davi, rei de Israel, exatamente. Eles contrataram aqueles carros, não tem aqueles carros que vendem gás aqui? Eles contrataram aquele carro lá atrás e eles passavam assim pelas ruas dizendo assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Esse negócio foi irritando da Saul, né? É irritante. É irritante. É verdade, né? Mas Davi em si não tinha nada a ver com isso, né? Então, a gente percebe do capítulo 16 ao capítulo 31, essa troca assim, ora é Samuel, ora é Saul, ora é Davi, e aí vai chegar um tempo, como o Richardson falou, Davi vai ser ungido rei, mesmo Saul sendo rei, e a gente vai encontrar a morte de Saul, nesse contexto, a gente vai encontrar também, a gente vai encontrar a morte do seu filho também, Jonatas. E aqui vai tudo falar sobre o surgimento de Davi e o declínio do rei Saul. É o que a gente vai encontrar nesses capítulos aí. E aí, gente, como foi dito aqui, a perseguição constante de Saul para com Davi. Alguém que vivia perturbado. E Davi era alguém que conhecia o reino, não é verdade? Porque ele tocava quando Saul ficava muito irado, ele mandava chamar Davi. Davi trazia lá a sua guitarra, ligava no amplificador e tocava uma musicazinha assim bem light para ele dar uma acalmada, mas isso era só por um período, depois Saul perdia a cabeça de novo e perseguia Davi. Então está nessa parte aqui. No 2 Samuel inteiro, praticamente trata só do rei Davi. Trata da sua a posse do seu.
o povo declarando, reconhecendo Davi como rei de Israel, as primeiras iniciativas de Davi como rei, as falhas de Davi, os problemas que Davi enfrentou em casa e tudo mais. Acontece em 2 Samuel, né? Em todo esse livro a gente vai encontrar. A gente vai ver ali, dos capítulos 1 a 9, a gente percebe a história do começo do reinado de Davi. A parte mais significativa, e aqui que é bom que a gente diga, a parte mais significativa é a aliança que Deus faz com Davi. Porque Deus faz uma aliança com Davi. E Davi é o homem que cumpre essa aliança. Bom, e aí estabelece todo o reinado de Davi nesse período, que vai falar em 2 Samuel. Se você ler 2 Samuel, do capítulo 10 ao capítulo 20, vai narrar a parte mais triste da história de Davi. É quando ele comete o pecado de adultério com Batseba. E aí as consequências em função disso, você vai encontrar do capítulo 10 ao capítulo 20. Conceição, quando você lê Salmos, capítulo 51, Salmos, capítulo 32, está se referindo a esse texto do adultério de Batseba e as tragédias ali embaixo, né, que aconteceram no período de Davi. A gente percebe as fraquezas de Davi. A gente percebe as suas fragilidades. A gente percebe as fraquezas dentro da sua casa também, que a gente encontra ali, né? E no finalzinho, no capítulo 21, no finalzinho lá, vai falar um pouquinho sobre, ele reconta as histórias, suas vitórias e tudo mais, tá bom? Então é isso praticamente que a gente vai encontrar em 1º e 2 Samuel. Tudo bem? Você quer saber sobre Davi? 2 Samuel, finalzinho de 1 Samuel, Saul, é o que a gente vai encontrar ali, né? Algumas orientações para a gente poder ler o livro de 1º e 2 Samuel. Como eu falei com vocês, está cheio de histórias. Você gosta de história, Malu? Gosta. Você gosta, Júlia? Você gosta, Samuel, de história? Você gosta, Vinícius? Lucas? Então leia 1º e 2 Samuel. Está cheio de histórias assim, de guerras, de conflitos, de vitórias, de perseguições. É o que a gente vai encontrar ali, né? Mas o que é mais importante... Oi, Toninho. O período também, onde, daquela época para frente, reina até hoje, a ganância de herança, uma matação danada. Matação com a herança danada, e a ponto de lá no Jesus, falar isso lá mais para frente, a respeito da vinha, é porque o sujeito que tinha poder, às vezes, na vinha lá, o cara chegava e matava ele, matava irmão, matava filho. É bom dizer aqui, Toninho, que aqui existe o que nós falamos a última vez sobre as chamadas guerras santas. As guerras santas, muitas vezes você vai encontrar assim, eu que matei, Deus falando. Quando o povo se levantava para falar assim, nós vamos matar, Deus falou assim, não faz isso. Ah, nós vamos matar por prazer, Deus falou assim, não é isso. Então as guerras santas, e muitas vezes, é Deus se comprometendo e Deus agindo. Ele diz, eu que fiz. Chamadas guerras santas. Há um propósito por trás. E lógico que tem a ver lá com Gênesis 12, de 1 a 3, né? Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então Deus, ele faz isso na sua terra, por causa da sua terra, para levantar um povo que é santo, numa terra que é santa. Então todas as iniciativas da parte de Deus têm isso, né? Mas para a gente ler bem Samuel, você precisa estar ciente de alguns temas, especialmente temas que têm a ver com Deuteronômio, porque Deuteronômio foi o livro da lei, certo? Ele repete o que foi dito sobre a lei. Então, por exemplo, vai se ordenar um rei, como é que ele tem que ser? Deuteronômio fala como. Vai se punir um rei, Deuteronômio fala como tem que ser. Então, o livro de 1º e 2 Samuel está recheado daquilo que Deus já tinha dado lá atrás, para como deveria ser a conduta deles, debaixo da lei de Deus. É o que a gente vai encontrar também. Daqui a pouco nós vamos ver um texto que está até em Deuteronômio, que mostra sobre isso. Então, a história em si, ela ocorre praticamente no ano 1100 antes de Cristo. É uma época, e é bom dizer, que você não vai encontrar as superpotências. Por exemplo, quando você lê os profetas, Isaías, Jeremias,
né? Ezequiel, Daniel, os livros proféticos mais à frente, a gente percebe, por exemplo, grandes potências se levantando. O Império Persa, Babilônico, né? Os Medo-Persas, lá na frente os gregos, depois os romanos. Aqui ainda não tem nada disso. Então é uma época onde você não vai encontrar essas superpotências. Mas o que a gente vai ver aqui é que quem se levanta justamente na Palestina é o povo de Israel que se levanta. Chegou o momento de um forte poder local surgir e subjugar os outros. Foi o que Davi fez, está em 2 Samuel 8. Seu principal obstáculo, os filisteus. Não havia as grandes superpotências, mas quem se levanta para subjugar os povos? O povo de Israel, com a figura do rei Davi. É bom dizer esse negócio aqui. Os filisteus, vocês lembram em Juízes, quem combateu os filisteus? Quem foi um dos 2 juízes lá? Um é muito conhecido. Forte, cabeludo. Sansão, exatamente. Não é verdade? Outro é Sangar. Eles já estavam lutando com eles lá atrás. E aqui a gente percebe a derrota em definitivo por parte de Davi. Certo? E aí, por exemplo, de vez em quando você liga sua televisão, está lá assim, faixa de Gaza. Terra dos filisteus. As cidades que eram conhecidas lá, né? Asdod, Gade, por aí fora vai, né? Então, essa influência dos filisteus, tentando subjugar o povo de Israel, a tribo israelita, leva o povo a uma unificação. O povo se vê a necessidade que eles têm que ter um rei. E agora, por incrível que pareça, todas as 12 tribos que estão espalhadas, como nós mostramos aqui em Juízes, eles se unem sobre um reinado só, que é o reinado de Saul, e depois o reinado de Davi. E nós conhecemos bem Davi derrotando talvez o melhor representante dos filisteus, que é um cara alto, 2,70 m, jogador da NBA. Quem, gente? Golias. Golias era o cara dos filisteus, representava lá contra isso. E ele põe para correr essa situação. A história na verdade, a gente vai encontrar também no livro de Samuel algumas transições interessantes. Não é só de um período de juízes para reinado. Tem outras transições também. Né? Você tem um período parcial aqui, até uma monarquia. Ele se institui como monarquia, se torna um reino agora institucionalizado. E esse reinado, ele tem uma hereditariedade, vocês podem perceber. E é tão interessante isso, porque não poderia se levantar nenhum rei que não fosse descendente de Davi. Não poderia. A gente lê os livros de 1º e 2º Reis, a gente encontra essa história lá por trás. Chega até um caso em que não tinha mais ninguém. Quando pensa que não, está um escondido lá. Porque isso é importante demais preservar. Porque a gente sabe que é daqui que virá o rei, que é Jesus. Prometido. E ele tinha que cumprir essa hereditariedade aqui. Outra transição também, de um rei que se parece com o típico rei do Oriente, para alguém que é leal a Deus. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 8, versículo de número... Ô Samuel, o seu livro, Samuel. Já vida. 1 Samuel, capítulo de número 8, versículos 10 a 18. Olha lá. Aqui já vai perceber que o povo pede um rei. O povo pede um rei, mas o rei que eles estão querendo não era o rei que Deus queria. Era um rei tipicamente como os outros reis, né? Vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Eu vou ler o par, aí você lê o ímpar. Diz assim, ó. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Vocês.
e os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no trabalho. Último versículo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Na verdade, eles estavam querendo um rei parecido com os outros reis do Oriente. Deus utiliza disso para sinalizar depois à frente o que de fato ele queria na figura desse rei. Então a gente encontra em 1º e 2º Samuel toda essa trajetória, a gente encontra essas ironias, esses suspenses, tudo envolvido com esse primeiro momento da história de Israel com o seu reinado. Mas acima de tudo é bom dizer que eles precisavam estar com o olho em Deus. Com o olho em Deus. Aqui eles não estavam com o olho em Deus quando eles pedem um rei. É preciso que eles se coloquem debaixo da obediência de Deus, quando eles também pedem um rei. Uma das preocupações mais centrais, quando você lê Deuteronômio, por exemplo, é a estrutura para você colocar e como Deus queria que fosse esse rei. Porque Deus, na verdade, lá em Deuteronômio fala sobre isso, a ênfase lá é sobre a verdadeira adoração de Deus no lugar da sua habitação, da sua presença. Isso vai ter que ser central para o povo de Israel. Porque percebam, Davi vai querer construir o templo, a gente sabe disso. Jerusalém vai ser a cidade, a arca está no meio deles. A adoração a Deus era algo central no meio deles. E esse tema está presente aqui, quando a gente começa a ler o livro de 1 Samuel, quando fala sobre Eli, fala das dificuldades que Eli teve, né, ali naquela terra. E Deus ali, quer ver? Volta lá, 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, por favor. Olhem comigo lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo número 29. Esse tema começa com a profecia contra a casa de Eli. A verdadeira adoração a Deus no seu lugar. Olha lá, versículo 29, vamos comigo? Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então a gente percebe que essa estrutura tem que estar presente quando dá o início no reinado deles. A adoração era central para o povo de Israel, por causa da presença de Deus no meio deles, e o começo do livro fala sobre ele. Se você ler um pouquinho mais à frente, o capítulo 4, vai se concentrar no capítulo 4, olha assim por cima. Você vai perceber no capítulo 4, aí ó, a arca é tomada, né? A gente vai encontrar aquela trágica notícia da morte de Eli. Não é verdade? Aquele texto que diz, né, tão profundo, foi-se a glória de Israel, porque eles roubaram a arca da aliança, né? E aquele momento tão triste, né? Que acontece ali com o povo. Uma questão central aqui, que a gente vai perceber, é também a questão do reinado de Davi com a Arca da Aliança ali em Jerusalém, que vai estar lá em 2 Samuel, capítulo 6, nós não vamos ler. E o desejo de Davi construir um templo para onde Deus pudesse habitar, pelo menos era assim que ele pensavam, né? E é interessante que 2 Samuel, abra lá em 2 Samuel, no finalzinho de 2 Samuel, capítulo 24. Isso é interessante ler isso aqui. Nós não vamos ler todo ele. Capítulo 18. Somente o versículo 18. Capítulo 24, versículo 18.
Alguém poderia ler, por favor? Essa eira de Araúna aí, é onde mais tarde eles construiriam o templo. Seria o lugar onde eles haveriam de construir o templo. Por isso que termina com esse texto aqui no final, né? Onde o templo ficaria de pé. Um outro tema que a gente encontra também aqui em 1 e 2 Samuel, que é central nessa narrativa, é isso aqui. É a tensão entre a monarquia e a fidelidade da aliança. Isso é muito importante, porque a monarquia não era política, não era só algo assim de dizer assim, temos um rei, batemos no peito, nós temos um rei, temos ordem, temos governo, temos política. Não, a intenção de Deus era instalar através do rei um reino teocrático, onde Deus governaria através da figura do rei. A gente vai encontrar isso aqui em 1 e 2 Samuel. Então, à medida que a história prossegue, você é regularmente lembrado que mesmo os reis, então a fidelidade essencial de Davi a Deus está no cerne da história. E Deus lhe confirma que a sua dinastia durará para sempre. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Tá? O que ele vai mostrar em 1 e 2 Samuel, que à medida que a história prossegue, ele sempre nos lembra que os reis, mesmo os reis que foram designados por Deus, eles podem agir contrariamente a Deus. Eles podem agir contrariamente conforme Deus não quer. E aí a gente lê lá em Deuteronômio as advertências quando isso acontece. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 7, por favor. Olhe lá, volte lá. 2 Samuel, capítulo 7. Esse texto é muito importante, porque aqui Deus convence que a dinastia de Davi vai durar para sempre. É o que ele fala aqui nesse texto. Olha comigo aqui a partir do versículo de número 16. Aqui, ó. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É o que ele vai dizendo aqui nesse capítulo de número 7. Por que isso é importante? Porque, Elvo, com Jesus, que é o rei, não só de Israel, mas o rei da igreja, o rei acima de todos os cosmos, de tudo, o seu trono duraria para sempre. Aqui já está dando o germe daquilo, a intenção de Deus com a vinda de Jesus como o rei, porque o reino de Jesus duraria para sempre. E é importante aqui que a aliança se torna central nesse processo para que isso aconteça. Então a gente vai encontrar sempre essa questão aqui, a tensão entre a monarquia e a fidelidade a Deus por meio da aliança. É uma tensão que sempre vai ter, que começa com Saul e vai caminhando com Davi na sua jornada, tá bom? Quando a gente lê o finalzinho de 1 e 2 Samuel, o narrador, ele vai dizer para nós que não se é rei de Israel, não é rei de Israel, tem apenas um rei. Mas a questão mais importante não é dizer, nós temos um rei. A questão mais importante é, que tipo de rei é esse? Essa é a questão mais importante. Não é porque eles tinham um governo, não é porque as coisas andavam direitinho. A questão mais importante é, que tipo de rei é esse que agora vai governá-los, que eles terão. E a chave para isso é se o rei for fiel a Deus. Essa é a chave. A questão central é, que tipo de rei é esse? Esse rei, ele tem que ser fiel a Deus.
Porque esse rei, Richard, ele vai exibir no seu governo o governo de Deus. Como Deus quer que seja governado o povo. No rei, ele haveria de expressar o caráter de Deus. É a primeira vez que o povo tem uma oportunidade de perceber como se fosse o governo de Deus aqui. E eles teriam essa grande oportunidade de experimentar isso. É por isso que quando você lê o adultério de Davi com Batseba, a questão é muito séria. Não é porque a gente encontra outras situações em outros tipos de pecado e até mais grave do que esse. A questão não é essa. A questão é que o rei deveria exibir o caráter de Deus no meio do povo. Qualquer coisa que seja verdade sobre o rei de Israel, ele deve ser o representante. Olha aqui, gente. Terrestre do próprio reinado de Deus sobre Israel. Essa é a questão importante no trato de Deus com o povo de Israel. Então, por que Deus escolhe Davi, trata com Davi, trata com os outros reis? Porque em um sentido ou no outro, ele representaria o próprio Deus, através do seu governo. Um governo teocrático. Por isso que a questão mais importante é que tipo de rei é esse? É um rei que teme a Deus, é um rei que se sujeita à aliança de Deus, é um rei que se sujeita à vontade de Deus. E Deus queria, como eu já falei aqui outras vezes, queria fazer do povo de Israel um protótipo do seu projeto para todas as nações. É por isso que ele joga tão duramente quando o povo falha. É por causa disso. Eles não deveriam ser reis como os outros, eles não deveriam agir como os outros, os povos ali deveriam, o povo de Israel deveria ser diferente dos outros povos. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Uhum. Uhum. É. É. Não, com certeza. Não, isso aí também com certeza, né? Ele continua sendo o homem conforme o coração de Deus. Não é porque ele acertou todas, é porque ele se arrependeu profundamente. Mas a grande questão é, por que Saul, por exemplo, ele foi rejeitado? Saul foi rejeitado não é só porque ele desobedeceu a Deus. Ele foi rejeitado porque ele pensava como qualquer outro rei. Ele agia como qualquer outro rei. Ele se achava, presta atenção nisso, ele se achava, Vitória, acima da lei. Saul se achava acima da lei. E Deus colocou Davi lá dizendo, você não. Você é diferente dos outros. E Saul, por um lado, ele agia, presta atenção nisso, ele agia, Celeste, de forma autônoma. Ou seja, eu não preciso do governo de Deus sobre o meu reinado. Eu não preciso do governo de Deus sobre as minhas orientações. Era isso que Deus queria mudar com o povo de Israel, quando ele levanta um rei. Porque quando o povo pede um rei, eles querem um rei como os outros povos. E Deus usa isso e fala, eu vou mostrar para vocês o que eu quero em vocês. E eu vou levantar um rei que ele tem um caráter diferente. Ele é diferente dos outros reis. Não é porque vocês são os melhores, porque eu quero que, por meio de vocês, os outros povos da terra possam conhecer o que é o governo de Deus sobre a vida das pessoas. O que é o governo de Deus na política, na economia, nos negócios, na rua, na sociedade. Era isso. Davi fez isso. Davi. É fantástico quando você lê a história de Davi, como é que ele julga, como é que ele trata.
como é que ele se posiciona, como é que ele age quando até mesmo seus inimigos estão contra ele. Porque no fundo, Deus estava dizendo, não, peraí, não é um rei qualquer. Não é isso que vocês não estão entendendo. O meu governo não é só construir boas casas, colocar escolas. O meu governo não é isso, dar educação para as pessoas, construir hospitais. Não, vocês não estão entendendo. O meu reino significa o meu governo sobre um rei, em que ele não age de forma autônoma. Ele não age de moto próprio, ele não se acha superior a ninguém. Porque para o rei ele podia dizer isso, não podia, Conceição? O rei pode. Ele pode dizer isso. Né? Ele foi ungido para tal. Então a rejeição de Deus para com Saul é porque Saul se comportou como qualquer um. E não era isso que Deus queria para eles. Né? Então a gente vai perceber que além da tradição profética em Israel, representada por Samuel e Natã, que são os dois profetas no começo, serve como um lembrete de que os reis não podem ser autônomos. É tão interessante, né? Porque quando o Toninho citou aqui o pecado de Davi, né? O que acontece quando Davi peca? Vocês lembram? Como é que é a história? Pode falar, Pamela. Logo à frente. Isso. Mas antes um pouquinho, logo quando Davi, está tudo bem lá, tal. Quem bate na porta da casa dele? Qual o profeta? Como é o nome dele? Natã. Sabe o que é isso? Quando Deus levanta Samuel e levanta Natã, é um lembrete para o rei de que ele não pode governar por si mesmo. É um lembrete dizendo que ele está debaixo do maior de todos os reis. Que ele, para ser rei conforme Deus quer, ele tem que governar debaixo da autoridade de Deus, não sobre a sua própria autoridade. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso a gente perceber isso. Sabe por quê? Porque no fundo, isso é uma boa lição para nós. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, nós queremos políticos cristãos. Eu sei, por causa do caráter e tudo mais. A questão para mim central está aqui. É alguém que se coloca debaixo do governo de Deus, para governar pessoas, para orientar pessoas, para poder tratar com pessoas, conforme Deus quer. É aqui que está a ideia que a gente encontra aqui nos primeiros iniciativas de Davi. Era a intenção de Deus. Israel pode ter rejeitado a Deus. Israel pode ter rejeitado o governo de Deus para a monarquia. É o que está aqui no capítulo 8 de 1 Samuel. Mas o papel do seu rei era mediar. O papel do seu rei era mediar o governo do Senhor em Israel. E assim liderar o povo de Deus em obediência a Deus. Por isso que ele não podia, Vitória, ser autônomo. Por isso que ele não podia copiar os outros reis. Porque o papel dele é servir de mediador entre Deus e os homens. Era ser um representante de Deus aqui. Porque nós vamos ver que o papel do rei é esse. Ele representa Deus na terra. Mas ele representa o povo diante de Deus. É diferente do profeta e do sacerdote. É bom dizer isso aqui. Ele representa, enquanto o profeta é a boca, aqui é um representante de Deus, do governo de Deus, como Deus quer. E a gente percebe nas primeiras iniciativas de Davi, que ele está vivendo debaixo desse próprio governo. Certo? Essa história permeia 1º e 2º Samuel, e permeia principalmente o reinado de Davi, né? E aí a gente vai perceber que as façanhas de Davi, que foi resumida lá em 2 Samuel capítulo 8, abra lá 2 Samuel, capítulo de número 8. Bom, você vai perceber em 2 Samuel capítulo 8, o que está escrito aí no título em cima? Ele vai contando, né, das suas vitórias. Mas um pouquinho mais à frente, o que você encontra um pouco mais à frente, quando você vira 1, 2 páginas? A história de quê no capítulo 10? Você vê a bondade de Davi, capítulo 10. Você encontra lá no capítulo 11. A gente encontra a história do seu pecado. A gente encontra a história do mal acontecendo aqui.
E isso aqui deve chamar a nossa atenção. Muito importante. Então o narrador de 1 e 2 Samuel nos lembra das várias maneiras da verdadeira lealdade de Davi a Deus. Não é porque Deus colocou poemas na boca de Davi, para Davi louvar a Deus, como você vai ver no capítulo 22 de 2 Samuel. Não, a questão central aqui é essa daqui. É a imagem do homem de fé. Está estabelecida no contexto do homem de fraqueza. Mas quem, quando confrontado com o seu pecado, se arrepende por meio da oração e do sacrifício. Nós não vamos ler todo esse texto, porque ele é grande, mas abra lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículos de números 15 a 17. Olha lá. Oi. Pois não, Ana. Ah, tá. Sua pergunta é tão interessante, Ana. É tão interessante sua pergunta, porque quando você lê 1 e 2 Crônicas, que é um resumão, você não vai ver essa história lá, não. Você não vai encontrar primeiro Crônicas ele falando do pecado de Davi. Você encontra suas grandes conquistas, mas não o pecado dele. Eu creio, sabe, Ana, primeiro eu amo as escrituras por causa disso. Porque as escrituras não é aquele livro que diz assim, aquele livro assim, não tem quando você lê livros de heróis da fé, você não vê os pecados deles. Você só vê assim, porque eles evangelizaram, um monte de gente converteu, porque eles oravam assim, se assado, porque eles conduziam assim, porque eles tinham uma vida santa, assim, se assado. Você não vê as grandes erros. Santo Calvino, você não encontra, não é verdade? Por que Deus faz isso? Porque Deus, por um lado, está dizendo, Ana, não dá para a gente viver sem o controle e a dependência dele. Qualquer tentativa humana de tentar fazer isso, como foi Davi, é fracasso. Por um momento, Davi se achou, por um momento. Por um momento, ele achou que a coisa estava toda estabelecida. E por um momento, ele achou assim, eu não preciso do governo de Deus sobre a minha vida. É nesse momento que mostra a fraqueza de Davi. E sinaliza um negócio interessante, Ana, dizendo que os reis da terra, por melhor que eles sejam, eles não vão conseguir, de fato, representar a Deus para a nossa vida, como era aqui. Porque nós aguardamos o verdadeiro rei, que não vai ter essas falhas, que aponta para o Senhor Jesus. Mas eu fico encantado com a Bíblia por causa disso, porque a Bíblia é um livro que fala sobre Deus, mas quando ela trata sobre o ser humano, ela não esconde as nossas falhas, nem dos grandes homens. Davi, ele aparece lá quando você lê Hebreus, né, você vê lá a foto dele, né? Não tem aquelas galerias que você entra assim, quando você vai visitar. Daí já foi, né, daí? Você entra assim, aí tem aquelas fotos de, esse aqui quem foi? Esse aqui foi o primeiro presidente, esse aqui construiu não sei o quê, não tem? Então tem essas galerias cheias de fotos assim. A foto de Davi está lá. O homem da fé está lá. O que isso nos ensina? Davi. Exatamente. É. Uhum. 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 É bom lembrar, Ana, sempre é bom lembrar que o homem, ele é depravado. O coração do homem é totalmente depravado. Por mais que ele seja alguém como Davi, mas ainda o pecado está no coração dele. Então, a Bíblia não esconde essas coisas, porque vai dizer por um lado até como é que Deus lidou com ele, como é que Deus tratou, as consequências em função disso, o que isso significava, o que Deus queria quando Deus o pune daquela forma. Então, por isso que não esconde, nunca vai esconder, né, o que está aqui. Eu creio que isso nos serve de grande alento para o nosso coração, mostrando um homem, Ana, de fraqueza. Que é o capítulo 24 aí de 2 Samuel, ó. Nós lemos 2 24, 21, não, né? Vamos ler, olha, 21 de 15 a 17.
Vamos ler comigo aqui? 2 Samuel 21, de 15 a 17. Olha lá. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benobe descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi era a lâmpada de Israel. É isso que Deus queria com ele. E aqui a gente encontra capítulo 24, nós não vamos ler todo, só o título em cima. O levantamento do censo e mais uma vez a fraqueza de Davi. Qual foi a fraqueza de Davi aqui nesse momento? Né? Ele faz um recenseamento, Deus chega ao ponto de dizer aí, né? Davi tem que escolher um castigo, né? Ele foi fazer um recenseamento, Deus não gostou, e Davi tem que escolher aquele castigo lá, né? E aí você percebe, sabe, Ana, um homem que conhece a Deus, na hora que ele vai escolher qual é o castigo, ele fala: eu prefiro cair na mão de Deus, do que cair na mão dos meus inimigos, porque Deus eu conheço, porque eu sei que Ele é misericordioso. Deus eu conheço, eu sei que Ele é misericordioso. Então a gente percebe aqui, ó. Mas a pergunta é: quem é confrontado com o seu pecado, quando ele é confrontado, e aqui que está a grandeza de Davi. Davi, Suzy, sempre foi um homem segundo o coração de Deus. A grandeza dele foi a profundidade do seu arrependimento. Não a quantidade dos seus arrependimentos, mas a profundidade dele se torna o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai encontrar isso no livro como um todo, tá bom? Um assunto importante que a gente vai ter em mente aqui, para a gente estar caminhando já para o final, são as chamadas metas narrativas da história. O que é uma meta narrativa? Não é só a história de 1º e 2º Samuel, é a história que pega de Gênesis a Apocalipse, pega toda a história maior. É uma meta narrativa, uma história muito mais ampla. No Antigo Oriente Próximo, o rei era considerado, o que é isso aqui, gente? Personificação de seu povo, como representante da divindade para o povo. Então o rei não era uma figura qualquer. Ele tinha um papel, por um lado, de representar o povo diante de Deus. E o rei representava o governo de Deus diante do povo. Era assim que funcionava nos tempos passados, nos tempos bíblicos. Alguém poderia ler Salmos capítulo 2, versículo 7, por favor? Salmo 2, versículo 7. O rei Davi é chamado filho de Deus aqui, porque a ideia é que ele representa Deus. Ele representa Deus. Ele representa o governo de Deus, ele representa a vontade de Deus. Por isso que no caso dele foi tão grave o que ele fez. Porque ele representa a presença de Deus no meio do seu povo. É isso que ele está querendo dizer. E a figura de Davi como aquele rei messiânico apontava para Jesus também. A gente encontra aqui. É por isso que Samuel e Reis contam a história de Israel quase exclusivamente como a história dos seus reis. Você pode perceber por que isso? Porque essa figura era importante na mente de Deus. Porque ele estava preparando o rei que de fato viria. É por isso que quando você lê os Salmos, você vê ele celebrando a figura de um rei. Várias vezes Davi faz isso. Explica também por que a realeza era uma perspectiva tão assustadora para Israel. Por que eles tinham tanto medo do rei? Por causa disso aqui. Porque era o representante de Deus no meio deles. Eles sabiam disso. Tanto que é que quando Saul morre, o que Davi fala? Eles choram muito, eles se lamentam muito, porque Davi fala assim, inclusive quem matou Saul, né?
Davi vai para cima dele e mata ele, porque fala assim, você tocou no ungido de Deus. Eu gosto desse negócio de ungido. Gosto desse negócio. Você tocou no ungidão lá. Para eles, assim, isso era isso aqui, ó. Davi sabia disso. É por isso que ele tem um trato tão especial com Saul. Ele não toca em Saul, ele evita Saul. Né? A gente sabe que ele teve 2 oportunidades para matar Saul. Quando Saul está lá na caverna de Adulão, e o texto diz que ele está descarregando o seu ventre, não é verdade? Está aliviando o ventre. Davi corta um pedaço do seu manto. Depois mostra para Saul. Saul está aqui, ó. Porque Davi sabia, eu não posso fazer isso. Oi. The Crown. Aham. E aí a gente vê justamente isso aí. Por um lado, eles falam assim que o povo é a cara do seu reinado. Aham. O povo é a cara da realeza. Né? Aham. E para o outro também, a rainha sempre está declarando frases como, por exemplo, o seu marido lá. Eu sou sua esposa, mas também eu sou sua rainha. Entendi. Mostrando que é diferente. É diferente. Não, é tão interessante estar falando, Adolfo, quando a gente assiste aqueles filmes antigos sobre reis, é essa a perspectiva mesmo, né? O povo, até hoje a gente tem, né? Seja na Inglaterra, os países que ainda têm rei, né? Você percebe, e olha que para a Inglaterra aquilo custa caro demais, né? Mas eles preservam aquilo. Eles têm, porque eles sabem que a existência deles dependia do rei. Eles estão ali, os filhos estão ali, eles têm tudo aquilo em função do próprio rei. E o Douglas está lembrando é isso mesmo. Essa perspectiva era forte com o povo de Israel. Referência que eles têm. E no caso do povo de Israel, era referência de Deus. Era mais do que uma mera referência. Era mais do que alguém com braço de ferro. Era mais do que alguém com poder. Era mais do que alguém com exército. Era alguém que representava Deus no meio deles. Alguém poderia abrir em Mateus capítulo 1, versículo 1, por favor? A gente está caminhando para o final. Alguém poderia ler, por favor, capítulo 1, versículo 1 de Mateus? Espera aí, o que esse texto está dizendo? Genealogia, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Percebe que a questão não é cronológica, porque começa com Davi. Porque o livro de Mateus é um livro que fala do rei, que fala do reino. E o rei que nasceria. E esse rei é o filho de Davi. E aqui, o papel de Davi na história bíblica é afirmado, pois é o filho maior de Davi, que vem como a verdadeira encarnação de Israel. Enquanto também como verdadeiro filho de Deus, representando Deus para Israel. Não foi isso que Jesus fez, gente? Não foi isso que Jesus fez por nós, pelo seu povo? O que Deus faz, Tati? Por um lado, Ele nos apresenta ao Pai. É isso que Ele faz por um lado. E por um outro lado também, Ele como a encarnação de Deus, Ele é o próprio Deus entre nós. É isso que Ele está querendo dizer. Então, gente, quando a gente lê 1º e 2º Samuel, é um livro cheio de histórias, cheio de narrativas, mas ele tem assim, você está olhando aqui, mas tem um horizonte mais amplo no trato de Deus com eles, porque Deus queria, através daquele reinado, que aquele povo, a forma como eles fossem governados, como eles vivessem, debaixo da aliança de Deus, debaixo da vontade de Deus, debaixo do decreto de Deus, pudesse ser luz para as nações. Era isso que ele queria. As leis que eram colocadas para com eles, era dizendo assim, é assim que eu quero que vocês vivam e sirvam dentro do meu reino. Então é bom que a gente perceba isso. Mateus confirma isso. O reinado de Jesus desempenha um papel tão importante no Novo Testamento. Jesus, Jeová, nele, ele tinha 3 figuras, Davi: rei, sacerdote e profeta. Em Jesus, as 3 figuras as 3 funções se concretizam em Jesus. E para a gente terminar,
caminhada através de 1º e 2º Samuel. Então você vai encontrar aí a história de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7. Bom? Você vai encontrar o nascimento e o chamado de Samuel. Você vai encontrar ali uma mulher estéril orando pelo seu filho, ela dedicando o seu filho a Deus, ela se alegrando pela resposta de Deus com Ana no começo. A gente percebe a previsão ali antecipada dos motivos da história. Deus abençoa os fracos, Deus abençoa os humildes, mas aos soberbos ele resiste. Deus dando força ao seu rei, Deus dando vitória a um menino, um adolescente. Samuel, você tem quantos anos, Samuel? 14. Davi tinha sua idade, menino, quando encarou Filisteu, Golias, 14 anos. Um menino que temia Deus. A gente percebe ali Deus no cuidado deles constantemente. É isso que vai dizer no comecinho aqui, Samuel, sobre Eli, sobre o chamado de Samuel, o seu ministério, a rejeição também do povo para com Deus. 1 Samuel do capítulo 4 até o capítulo 7, a gente percebe a perda e o retorno da arca. É uma história muito triste que acontece aqui. Sabe por quê, querido? Porque a arca não é um talismã da sorte. É tão interessante a gente encontrar isso, não é, Douglas? Porque as igrejas evangélicas hoje estão fazendo dessas coisas um talismã. Assim, se você tocar, a coisa vai mudar. Se você levar um pedaço de arca para sua casa. Eu já falei com vocês, um dia eu fui na livraria evangélica em Belo Horizonte, assim, fiquei até com medo de voltar aí. Porque tinha uma arca desse tamanho no meio do caminho, e falei assim, meu Deus, se eu tocar nisso aqui, eu estou perdido. Trinfiou. Deus estava querendo dizer para eles, não é isso. É por isso que joga pesado com eles. Quem pensava assim eram os filisteus. Eles roubam a arca e falam, agora, botei o Deus deles no bolso. Está sob o nosso comando. E a gente sabe o que acontece com eles, né? Praga começa a correr assim, ó, no território, manda chamar um sacerdote e fala assim, tira esse negócio daqui. E não pode ser de qualquer jeito, para tirar daqui. Oi. Dagon, né? Primeiro perde o seu pescoço. Você coloca um ídolo chamado Dagon, perto da arca. Primeiro perde o seu pescoço, depois ele tomba. Gente, isso é muito sério, gente. Aí o povo olha e fala assim, dá 2 passos para trás e fala assim, opa. Fora as pragas que pegou lá. Porque isso era exclusivo do povo de Israel, porque eles entendiam o que estava por trás disso. Tanto que é no livro de 2 Samuel, nesse capítulo, quando eles vão trazer a arca de volta, o que acontece, vocês lembram? Põe num carro de boi, o carro começa a cair, aí um cara pensa assim, vou dar uma força, né? Segura aí. O que acontece com ele, volta aí? Morre na hora. Porque Deus está dizendo assim, para vocês se aproximarem de mim, eu vou dizer como. A arca para levar, tem levitas que levam a arca, não é qualquer um que toca. Ela tem varais que são colocados aqui. E aí até o próprio Davi fica com medo. Até Davi fica com medo. E depois de 20 anos que eles voltam com a arca novamente, né? Davi não. O próprio Samuel fica receoso, né? Depois de 20 anos depois, Samuel pede o arrependimento nacional ao povo, que pede ajuda a Deus para derrotar os filisteus e levar a arca de volta, né? Davi não. Segunda parte aqui. 1 Samuel, capítulo 8, até o capítulo 12, versículo 25, é Deus ungindo Saul como rei. Aqui a gente percebe uma tensão muito clara entre o rei que se levanta e não se coloca debaixo da obediência de Deus e age por si mesmo, e Deus está falando, não é isso. Não é isso. Vou mostrar para vocês. A gente percebe que se você ler lá, 1º, 2º, Deuteronômio, vamos abrir esse texto, dá tempo ainda? Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 18 e 17, por favor. Capítulo 16, versículo 18 e 17. Como eu falei com vocês, 1º e 2º Samuel está aqui, ó. A sessão toda à luz desse texto. Vamos ler comigo?
18, 16, 18, 17. 17, 18 a 20. De 18 a 20. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, era assim que o rei deveria fazer. Não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Tem muito político que precisa ler esse negócio. Porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Gente, era muito maior do que a implicação de colocar um rei lá, a gente sabe disso. Nós estamos dizendo isso aqui. Não deveria perverter a justiça e nem agir de forma imparcial, senão Deus os rejeitaria. E aí um texto fantástico que está em 1 Samuel, volte os seus olhos para lá, está do capítulo 9 até o capítulo 10, versículo 8, né? Quando Deus, ele enfatiza que os humildes, nós lemos esse texto aqui no comecinho de hoje. Saul, ele desobedece a Deus, ele age como sacerdote, ele se antecipa. É alguém que não está nem aí, Conceição, para aquilo que Deus está falando. Ele não está nem aí para a direção de Deus para a vida dele. A gente vai encontrar um pouco mais à frente o fracasso da realeza de Saul, a partir do capítulo 13. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, assim por cima. Saul oferece sacrifício, capítulo 3, a partir do versículo 8, e é reprovado por Samuel. E aí tem aquele texto que nós lemos, que Deus quer obediência. Aquele texto que você gosta, volta aí. Samuel capítulo 13. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Perdão, 2 Crônicas. Estou viajando na maionese. 1 Samuel capítulo 16, a história, veja bem, gente, aqui é a história de Samuel e Saul, certo? Aqui é a história de Saul e Davi. A gente vai encontrar nesses capítulos aqui. Vai encontrar o surgimento de Davi, Deus escolhendo, mandando o profeta Samuel na casa dele. Cadê? Acabou os meninos? Não, tem um aí, um menino está lá, mas não dá nem ouvido para ele não. É esse que eu quero. Deus ao unge, mesmo com o reinado de Saul lá rodando, certo? A gente vai encontrar isso aqui, a história de Saul e Davi, um significado importante para a história como um todo. Do capítulo 18 ao capítulo 13, o declínio e a morte de Saul, você vai encontrar isso aí. Tá? E é interessante, dê uma olhadinha no capítulo 17, versículo de número 47, por favor. E aí vai responder o que o Toninho falou. Versículo 47. Alguém poderia ler? Quem está falando isso, Vitória? Você lembra aí o contexto? Davi encontra-se com um gigante e o mata. Põe o dedo dele e fala assim, você está tocando no povo que é de Deus, hein? Está falando aqui. Você vai saber que é Deus. É isso que ele está dizendo aqui. É a primeira façanha de Davi, dizendo, um pastor que confia em Deus, um rei que confia em Deus. E Deus diz assim, eu vou batalhar por você. Eu vou batalhar. É isso que é a guerra santa. Deus dizendo, eu vou lutar por você. Do capítulo 18 a 31, versículo 31 até o capítulo 13, a gente vê a morte de Saul, seu declínio. Falamos duas oportunidades que Davi tem, mas ele não toca porque ele sabe que é ungido do Senhor. A gente vai encontrando tudo isso aí nesses capítulos em seguida. As fugas de Davi, as dependências de Davi, as suas orações, o seu. É interessante, sabe, Ano, que você perguntou, porque quando Davi estava sendo perseguido, estava passando por lutas e tribulações, ele buscava a Deus constantemente. Você pode perceber que o pecado lá de Batseba acontece quando estava todo mundo guerreando, Davi estava sozinho no seu palácio, um momento de paz no seu reino. É ali que ele tropeça.
ele estava sendo perseguido, quando ele estava passando por lutas, ele sabia da dependência de Deus constantemente. Isso é uma lição para nós, meus irmãos. Uma lição para nós. Nós caímos muito mais, né, quando as coisas estão ruins, quando você está passando por lutas, mas quando está tudo bem. Muitas vezes nós caímos ali. Então a gente vai contar as histórias de Davi, né, os seus casamentos, as suas tragédias e tal. E o capítulo 2 Samuel conta a história de Davi. 2 Samuel inteiro, né? A história de Davi como rei de Judá, a história de Davi como rei sobre todo Israel aqui nesses capítulos, o pecado de Davi e as suas consequências, do capítulo 10 até o capítulo 20, 10 capítulos falando sobre isso, as reflexões finais sobre Davi e sobre o seu reinado. Bom, e aí a gente encerra dentro disso aqui. O livro de Samuel leva a história de Deus na monarquia, especialmente através da história do rei Davi. Um homem de fé, mesmo que seja um homem de fraqueza. A aliança de Deus com Davi é a base do messianismo judeu, cumprida finalmente no último filho de Davi, Jesus de Nazaré. Então, era um homem de fé, certo? Mesmo no meio das suas fraquezas, a gente encontra em Davi. E, na verdade, foi o único também. Se você continuar lendo as histórias do rei de Israel, o que você vai encontrar lá? Quando levantava um rei que obedecia a Deus, o que o texto dizia? Esse homem andou segundo Davi. Andava alguém segundo Deus, esse homem andou segundo Davi. Toda hora ele repete essa frase. Davi realmente foi uma referência para o povo do governo de Deus por um momento na história. Por um momento na história. Isso acontece muito na Bíblia. Muito na Bíblia. Muito. Por exemplo, Pentecostes, Atos 2, um momento fantástico na história. E agora? Cadê? Sabe? Então, o que eu quero encerrar, né, dizendo para você, para a gente aprender com o livro de Samuel, é que, por um lado, se a gente olhar para a nossa própria vida, Deus está querendo, de fato, nos usar. Mas antes de Deus nos usar, Deus está querendo nos transformar. É o que a gente aprende também aqui. Alguém que, mesmo em meio às suas fraquezas, pode ser um homem de fé. Certo? É o que a gente encontra aqui no livro de 1º e 2º Samuel. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aí. Vamos ler só o último texto e aí a gente encerra. Eu quero convidar você a ficar de pé, que está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17.